Olá, eu quero compartilhar com esse vídeo aqui como estudar. Parece uma coisa assim, já subentendida, né? Você vai na faculdade, vai na escola, te dão um material ali, você lê e depois faz a prova, né? Só que já se parou para perguntar por que que você não passa na prova? Por que que você às vezes faz a prova e não tira uma nota boa ou não passa nela? Então, isso tem explicação. A explicação é que você não estudou, né? Você teve a ilusão de estudar e não estudou. É isso esse conteúdo que eu vou compartilhar aqui agora, se você, quem quer que tenha feito o curso superior e teve a matéria de METEP, geralmente nessa matéria eles dão isso aqui, metodologia e técnica de pesquisa, também dão as dicas disso aqui, mas não obrigatoriamente. É como se fosse um capítulo, né? Então tem aqui em poucas linhas, estou começando agora uma graduação online aqui na Alemanha. E, e os caras são eficientes aqui mesmo, hein? Eles já mandam logo para você o material do primeiro módulo e tal, vem tudo na sua casa. E já vem aqui um capítulo de como conduzir o estudo. Né? Aqui. Como trabalhar com as minhas apostilas. Interessante isso, né? Então, isso é válido para qualquer coisa que você for estudar. Se você não fizer isso aqui que está sendo dito aqui, você não está estudando, né? Você não vai lembrar do que você estudou. E vale lembrar que os alemães são o povo mais eficiente do mundo, né? Aqui tudo é mais eficiente. A pessoa pergunta, mas por que a Alemanha é o primeiro mundo? Eles otimizam tudo. Né? Tudo é feito da maneira mais eficiente e se descobre a maneira certa de fazer alguma coisa, eles não ficam mudando à toa. Né? Se é uma maneira correta de fazer uma coisa funciona, parte para a próxima maneira correta de fazer a próxima coisa, junta várias coisas de maneira eficiente e correta e você tem um sistema todo de coisas eficientes, altamente provadas e funcionando juntas. É eficiência, chama isso. Mas sem mais delongas, vamos direto ao conteúdo, né? Então, eu vou ler e ao mesmo tempo traduzindo aqui, dessa minha apostila aqui. Então, a primeira coisa a se fazer com a apostila. Primeiro, olhar com atenção o índice. Isso mesmo. Ler com muita atenção o índice. E a ideia de ler o índice é você obter uma visão geral sistemática do conteúdo e da temática que você vai estudar. Né? Dito de outro modo, você vai entender a estrutura da matéria que você está estudando. Né? Isso é uma coisa que a gente sempre pula. Você com certeza é como eu, que se você é como eu que pula o índice, ou pulava, e vai direto ao assunto, vamos dizer assim, pula o índice, pula a introdução, vamos direto ao assunto. Então, já está um dos segredos que você não está entendendo nada, depois você não vai lembrar o que você estudou. Então você tem que ler o índice com toda a atenção. Você lê o índice e preste atenção em coisas que você eventualmente já sabe. Pelo índice você bateu o olho, né? Por exemplo, uma apostila de matemática. Opa, fórmula de Bhaskara. Isso eu já vi, já sei. Cálculo diferencial integral. Opa, isso é novo para mim, por exemplo. Depois, ler a introdução com muita atenção. Né? Ou prólogo. Né? Aquela parte que eu falei agora há pouco, a gente sempre pula também, junto pula o índice, pula a introdução. Então é importante ler porque ali serão enfatizados pontos importantes do conteúdo.
estudado. No caso aqui, numa apostila, mas pode ser num livro, né? Pega um livro, entenda esse livro. Lê o índice, depois lê a introdução com toda a atenção, né? E ali haverá dicas, por exemplo, de como ler o livro, de como ler a apostila, de como trabalhar o conteúdo. Essas coisas são importantes, né? E aí na introdução também, por exemplo, vai eventualmente, geralmente vem dito assim, se aquele conteúdo que você está estudando ele tem uma ligação com algum outro conteúdo, né? Então isso é interessante. E se por acaso, por exemplo, a introdução também diz, se para estudar esse conteúdo você já precisa saber alguma coisa. Então a introdução é interessante, você já vai logo bater o olho na introdução, se de repente você vê, opa, eu não, pelo que eu estou vendo aqui, eu preciso ler esse primeiro para depois ler esse daqui. Entendeu como é que é importante a introdução? Muito bem. Então, primeiro, índice com atenção. Segundo, introdução com atenção. É o índice para você aprender a estrutura geral da coisa. E a introdução é para você ver coisas, né, ponto específico do conteúdo, para ver se tem pré-requisito e tal. E terceiro aqui, você vai então começar a trabalhar o conteúdo capítulo por capítulo, da seguinte forma: dá uma folheada no capítulo, passa as páginas, vai olhando todas as páginas do capítulo. Isso é importante, isso aqui. Depois você lê, dá uma leitura sem interrupção, não para nada, para olhar dicionário, lê uma leitura, chama leitura superficial. E por último, você volta de novo nesse mesmo capítulo. Olha que você vai estar folheando ele pela terceira vez. Primeira vez você só folheou o capítulo, a segunda vez você leu. O que geralmente, eu vou dizer para você, o que geralmente a gente faz, por aí no Brasil pelo menos, é assim: pula todo esse negócio do índice, pula todo esse negócio da introdução, nem não faz essa primeira folheada, já dá só essa lida aqui superficial, dá uma lida, puf, pronto, leu, acabou. E chama isso de ler. Isso não é ler. Tá vendo? Tanto que você pulou. Então, índice, a introdução, dá uma folheada no capítulo, não no livro inteiro, no capítulo, né? Depois lê superficialmente. Não é para ficar lendo e ficar já riscando e ficar olhando o dicionário e ficar procurando. Não. É só para ler assim, corridão. E depois você volta, aí você vai ler. Aí você vai fazer o quê? Vai ler intensivamente a coisa. Tá? Você vai grifar coisas que te chamam a atenção, que você vê como importante. Frases importantes, definições, conceitos, como por exemplo, fala lá, conjunto numérico é o conjunto de todos os números reais, por exemplo. E você pega aquilo ali, vai ser uma definição. O que você vai fazer com a definição? Além de grifar, você vai pegar uma folha à parte e você vai copiar. Você vai separar um caderno. Aí você vai colocar lá, o livro tal, ou a apostila tal, capítulo tal, e ali você vai escrever essas frases e esses conceitos, tá? Vai copiar. Então, ó, frases, definições, conceitos, tá? O que é uma definição? Definição está explicando exatamente o que é alguma coisa. Um conceito são às vezes palavras. Geralmente, muitas vezes, conceito é uma palavra, né? Por exemplo, trigonometria. Muitas vezes não está aqui a definição do que é trigonometria, está só o conceito, só a palavra. Aí você vai buscar em algum lugar, vai buscar no dicionário, vai pesquisar no Google. Já
E você escreve ali. Então, a parte ali. Então, eu sempre aqui recomendo fazer o seguinte: você tem uma apostila, a apostila é sua, tal, para você trabalhar, de lápis, você anota do lado ali alguma coisa, assim, aqui do lado, aqui, assim, né? Dá pra ver aqui, ó. Pega aqui, ó, anota uma coisinha do lado aqui. No caso aqui, eu já grifei aqui, tá vendo aqui, ó? Grifei isso aqui, anotei o negócio aqui. Então ele recomenda fazer isso aqui. Faça de lápis. Essa aqui não é a apostila que vem com o meu material, eu imprimi ela, o PDF. Aí porque eu estou esbagaçando ela. Eu tenho o preciosismo de não gostar de riscar nem livro nem apostila. Eu gosto de guardar intacto. Mas aí eu pego, então, imprimo uma versão aqui para poder arrebentar ela. O próximo passo, então, sempre tem, quando se trata de livro didático, apostila, sempre tem exemplos. Então, exemplos desse aqui é como se fosse uma receita de bolo. Então você pega aquele exemplo, e geralmente ele apresenta o conteúdo de uma forma diferente. Então preste atenção nos exemplos, né? Siga com atenção. O exemplo é precioso, né? E então, tabelas, gráficos, diagramas, né? São importantes. Também é outra ferramenta para você entender o conteúdo. Então, além do texto, ainda tem exemplo, ainda tem tabela, gráfico, figuras, né? E tudo isso ajuda você a ter uma visão melhor daquilo que você está estudando. Tá? E aqui, né, essa minha apostila aqui, ela já vem com um resumo. Então depois, tá, de cada sessão que eu leio, de cada, né, capítulo, vem então um resumo. Nem todo livro didático é escrito assim. Então o que você vai fazer? A gente aprende em METEP é o seguinte: você vai fazer o resumo, tá? Então você vai escrever esse resumo e vai guardar bem guardado. Você vai digitar na folha do computador, ou vai, né, escrever num caderninho à parte só dos resumos daquele capítulo, livro tal, capítulo tal, resumo. Então você vai ter um caderno de anotações e um caderno de resumo, tá entendendo? Separado, tá? Se quiser fazer junto também, no final das suas anotações, o resumo lá embaixo, você que sabe. Mas, no caso aqui, minha apostila tem um resumo. Se aquilo que você está lendo tem o tal do resumo, foi escrito assim, é sorte grande, né? E exercícios. Olha, se o que você está lendo não tem exercícios, você também vai ter que fazer. Por exemplo, você lê o capítulo de um livro, né? E então você começou a ler no índice do livro, você leu a introdução do livro, começou a ler o primeiro capítulo lá, deu aquela folheada, leu a primeira vez corridão, depois leu a segunda vez já anotando tudo à parte, como eu disse, grifando, fazendo anotações. Se não tem resumo, você faça o resumo. Se não tem questionário para responder, você mesmo cria as questões e responda as questões ali, tudo, tá? E anota ali, um resumo, depois os exercícios, né? Geralmente livro de matemática, por exemplo, tem, né? E livro didático às vezes tem. Se não tiver, você vai ter que criar. E é importante fazer isso daí, tá? Então fazer o resumo. O ideal seria que já tivesse a resposta para você ver a resposta para você conferir se a tua resposta está certa. E nesse caso aqui, você vai ter que fazer as suas próprias perguntas, fazer e responder elas e mostrar para alguém. Alguém que sabe mais que você, professor, alguém, e vir te corrigir para você.
entendeu? E se caso você, vamos dizer assim, se a pessoa que corrigiu você, ela vê, olha, tem bastante erro, então você vai voltar e vai dar uma relida no capítulo de novo. Vai dar uma relida nele, vai com mais atenção, tá? Não é só ler o resumo, aí vai fazer outro resumo, melhor do que o primeiro que você fez. Muito bem. Aqui diz o seguinte: antes de você responder o questionário, os exercícios, dá uma lida no resumo, né? Então você faça seu questionário, beleza. Mas antes de você começar a responder, lê o resumo. E se já tem um resumo, se já tem um questionário, é ouro, melhor ainda para você. Então, lê com atenção o resumo, né? E as respostas você vai colocando numa folha à parte, tá? Você vai colocando uma folha à parte junto com essa folha, esse capítulo que a gente tá falando, né? Nesse caderninho à parte, você vai colocando ela. Isso. Então, uma coisa interessante aqui que eu tenho reparado, tanto nesses cursos, nessa faculdade de distância do Brasil, que é um erro muito grande, o professor, ele quer ensinar você faz um vídeo de 1 hora explicando para você, que na verdade geralmente ele está lendo, e está lendo um slide, ou seja, pelo que eu percebi, não serve para nada. Você está sentado numa sala de aula, escutando o professor falando, não serve para absolutamente nada, não serve. Então, o correto de você estudar seria o seguinte: tá, esse professor está dando essa aula. O correto seria esse professor já ter escrito um livro, e você pegar o livro dele, daquela matéria, e tá lendo, e trabalhando desse jeito que nós estamos falando aqui. Ou então, uma bibliografia, ele indicar um livro para você ler, né? Aí o professor passa os exercícios para você, né? Passa uma lista de exercícios. Isso fora da sala de aula. Então você vai ler sozinho, desse jeito aqui. Vai ler a introdução, vai ler você vai ler o índice, vai ler a introdução, vai dar uma folhada no capítulo, vai dar uma lida superficial no capítulo, vai dar uma lida profunda no capítulo, anotando tudo, vai ler o resumo ou fazer o resumo, vai resolver o exercício ou fazer o exercício, né, criar as suas próprias perguntas. E depois de tudo isso, você vai para o próximo capítulo. E assim você vai trabalhando o livro, vai trabalhando a apostila, o que quer que seja, né? E no fim das contas, você tem a prova. Como que você vai se preparar para a prova? Você vai voltar e vai ler os resumos que você preparou. Vai dar uma olhada, vai ler todas as suas anotações, respostas ao exercício. Lembra, as respostas ao exercício você vai copiar a parte, não no livro, na apostila. Então você vai ver as suas anotações, os conceitos importantes, vai ler ali, vai ver o resumo, vai ver as respostas dos seus exercícios ali, né? A pergunta tá na apostila, a resposta tá no seu caderno. Então você vai conferir ali. Depois disso daí, você pode fazer a prova de olho fechado. Você vai conseguir fazer a prova tranquilamente, né? Isso. Então, dúvidas, perguntas, deixa aí no comentário. Espero que tenha ajudado isso aqui.